Olá, gente querida! Hoje é sábado, dia 31 de julho. Nós estamos na 17ª semana do Tempo Comum. E hoje nós celebramos a memória de Santo Inácio de Loyola. Quero então mandar um abraço especial para todos os jesuítas, os padres, os irmãos jesuítas, também as congregações femininas que têm a inspiração espiritual na vida e na teologia de Santo Inácio de Loyola. Eu fiz a minha formação toda juntamente com os jesuítas. E nos últimos anos, antes de ser bispo, trabalhei também com jesuítas lá em Belo Horizonte. São pessoas muito queridas, a quem sou profundamente agradecido. O texto do Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 14, versículo 1 a 12. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista, que ressuscitou dos mortos. E por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher do seu irmão Filipe. Pois João disse a Herodes: não te é permitido tê-la por esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu com juramento dar a ela tudo o que ela pedisse. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para a sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós já vimos ontem como Jesus foi desprezado em meio à sua parentela em Nazaré. Nesse contexto da perseguição, do sofrimento, da rejeição a Jesus, é que Mateus conta o martírio de João Batista. A história é contada de trás para diante, aquilo que nós chamamos de técnica do flashback. Ele começa a contar que Herodes ficou sabendo de João Batista e Herodes diz: não, Jesus, na verdade, é João Batista que eu mandei, que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele, atuam em Jesus. Então, na cabeça de Herodes, Jesus é João Batista ressuscitado. Por aqui vocês já tiram que ele já havia mandado matar João. A partir do versículo 3, então Mateus começa a narrar a morte de João Batista. E aí é narrado, como disse, com essa técnica de flashback. Ele retorna no passado, como aquilo que a gente vê nos filmes, que se abre como que uma janela para narrar um fato de um passado remoto. E o que é que mais chama a atenção na vida de João Batista? Eu escolhi para a nossa meditação 7 pontos sobre a vida de João Batista que muito me chama a atenção. Primeiro, a austeridade. Este é um homem que vive no deserto, que come gafanhotos e mel silvestre, e que veste pele de camelo
cingindo-se com uma corda. Então, João Batista é o homem da austeridade plena. Ele não bebe bebida alcoólica, tem alguma vinculação com a sua consagração plena a Deus. Homem plenamente austero. Segundo, ele prega um batismo para a remissão dos pecados. Não é à toa que ele é chamado de João Batista. Sempre está em torno do Rio Jordão, batizando e pregando a conversão, a remissão dos pecados e a preparação para o dia da vinda iminente do Messias e Salvador. Terceiro, a sua pregação está muito marcada pela justiça social. Ele diz aos soldados que eles não devem extorquir ninguém. Eles também não devem roubar dinheiro, mas devem se contentar com o próprio salário, com o próprio soldo. Não devem usar de violência. João Batista diz para as multidões em geral: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem. João Batista ensina a partilha, a solidariedade e a compaixão. Então, um elemento importante é exatamente a justiça social pregada por João. Quarto, a humildade. João Batista diz que ele cresça, que Jesus cresça e que eu diminua. Ele não tem nenhum interesse de ter holofote sobre si mesmo. Ele diz: eu não sou a palavra, eu sou a voz que grita no deserto, preparando os caminhos da palavra, que é Cristo. Ele diz: eu não sou digno nem de abaixar-me para desamarrar as suas sandálias. Ele diz: eu vim para dar testemunho da luz. Eu não sou a luz, mas eu vim para dar testemunho da luz, porque a luz é o outro, é Cristo. Um homem humilde, sereno, tranquilo, maduro. Quinto, João Batista é o profeta da família. Ele questiona seriamente Herodes Antipas e Herodíades, porque Herodíades era esposa do irmão de Herodes Antipas, Filipe, e isso não é permitido pela lei. João Batista não aceita o adultério, não aceita a destruição do casamento por causa de interesses meramente mundanos. Sexto, João Batista é um profeta escatológico. Ele diz: o machado já está posto à raiz da árvore. Toda a pregação de João aponta para esse advento do reino, para estes tempos escatológicos, os tempos messiânicos que estão chegando. E, finalmente, sétimo, João Batista é o precursor. É aquele que já vibra de alegria, pula de alegria no ventre materno, na barriga de Isabel, mas é ao mesmo tempo aquele que vive o martírio, antecipando a própria morte de Cristo Jesus. Herodes vai matá-lo num banquete, no dia da festa do seu aniversário. É terrível perceber. Na festa que se deveria celebrar a vida, Herodes mata o profeta. E num prato aparece a cabeça do homem de Deus. A trama ardil dos poderosos, vinculados também a uma mulher desequilibrada. Esta cena é muito parecida com o relacionamento entre Jezabel e Acabe. Herodes Antipas e Herodíades se parecem muito com o jeito de agir de Acabe e de Jezabel, Acabe rei do reino do norte. Morto por causa da justiça, morto por causa da aliança, morto por causa de Deus. O seu martírio é antecipação da própria morte redentora de Cristo na cruz. Olhemos para este homem e procuremos viver a nossa vida cristã como ele, apontando para Cristo e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Que João Batista nos inspire e nos dê a graça e a capacidade de viver a partir do Evangelho. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.